Fala meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história da pobre filha de um barão que viveu à sombra da irmã onde sempre não teve nada. Seu cabelo está cheio ou com bolas de pelo. Ela não tem um único vestido bonito, né? E tudo que tem são roupas esfarrapadas de trabalho. Sua irmã recebe a atenção de um nobre rico, mas ela acaba morrendo a caminho do casamento. Mari é enviada como nova noiva substituta de sua irmã, porque o barão não pode reembolsar o dote já vendido ao conde. Mas isso é impossível? Em primeiro lugar, a proposta foi um mal entendido. Uma bela e feliz história de amor, né? Entre a filha de um barão caído e um conde eloquente. Ou seja, falaremos de a noiva do ex da minha irmã. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, nós vamos em Bora! Bom, galera, nesse episódio, né, me desculpem a demora. Me desculpem a demora, mas nesse episódio nós vemos que a Anastácia, ela acaba entrando ali no castelo, ela entra na frente da Mari, por quê? Porque ela queria proteger a sua irmã, né? Por quê? Porque elas eram as únicas a terem a vida que elas tinham. Pois ela nunca pôde fazer isso, pois seus pais a tratavam ela como uma serva. Mas a Mari fala que ela poderia entrar e elas iriam conversar sobre o que tinha feito ela sobreviver, o que ela tinha feito para sobreviver. Ela toma um banho, fica toda bonita, toda cheirosa e tudo mais, e começa a contar que a avó delas fazia tudo que seu filho, que no caso seria o pai da Mari e da Anastácia, pedia para ela, que seria por quê? Porque ele não sabia a língua que era necessário para ele ter o título nobre que ele tem agora, né? E a avó delas acaba ficando doente, né? Ela continua escrevendo as cartas na língua que era necessário para ele continuar com o seu título de nobre. Mas ele acaba ficando doente, mas ela queria que a Mari e a Anastácia vivessem a vida do seu jeito, entendeu? Fazer as coisas que elas gostam, fazer tudo que elas gostavam. E ela acaba morrendo, e o pai delas acaba ficando preocupado, pois quem iria continuar na administração do seu território? Escrever na língua necessária para ele continuar com o seu título de nobre, né? Mas ele não sabia o idioma necessário para isso. E como a Mari estava sendo treinada pela própria avó, né? E estava aprendendo, ele acaba recorrendo a ela e acaba maltratando ela, mandando ela para uma escola, justamente para aprender mais a língua, acaba expulsando ela de casa, botando ela num lugarzinho qualquer, né? Num lugarzinho assim bem mal cuidado. A Anastácia, a mãe delas, acaba achando, fica muito doida a ponto de achar que a Anastácia é reencarnação da sua sogra, ou seja, ela acaba ficando, as duas acabam ficando separadas. E a Anastácia acaba virando meio que uma boneca, né? Por quê? Porque ela é tratada como se fosse a avó e tudo mais. Por quê? Porque ela tinha uma certa aparência, se parecia muito com a própria avó. Por isso, ambas acabam ficando separadas. A Anastácia acaba sendo tratada como uma boneca. Quando ela conseguiu uma oportunidade de escapar, ela jogou uma pedra no rio, que foi naquele momento que ela foi chamada para ser a noiva do Kairos, né, do Kyros, e ela joga uma pedra no rio para fazer seu estuprador pensar que ela tinha pulado no rio. E ela acaba sendo encontrada pelo artesão e ela se apresenta como Arthur. E no dia seguinte, ela pede para ser a aprendiz dele. E ela fica sabendo que a Mari iria se casar, pois como ela estava morta, os pais dela resolveram mandar a Mari, entregar a Mari pro Kiro, sendo que era isso que ele queria. Ele queria ela.
E ele acaba entrando depois que elas conversaram e fala que seu amor pela Mari é genuíno, tanto que ele teria destruído o Shadran e fugido com a Mari dali, daquela casa e tudo mais. E que ele tem um travesseiro com o nome dela, o que deixa a Anastácia preocupada com ele de um jeito um pouco mais estranho, de um jeito um pouco mais peculiar. Mas ele promete que iria cuidar da Mari com todas as suas forças, com tudo, com todo o seu ser. E aí no dia seguinte a Mari reúne sua irmã, sua sogra, seu futuro marido, a Mio e o artesão que estava cuidando da sua própria irmã. E aí eles começam a discutir ali o que eles iriam fazer naquele momento. Justamente por quê? Porque o pai da Mari e da Anastácia estava usando elas, né? Estava usando a Mari para continuar a sua administração como nobre, né? E isso era muito errado, entendeu? Isso poderia até gerar um crime, né? Mas como a Mari não sabia o que ela estava fazendo, ela acaba ficando livrada de toda essa situação. E ela decide fazer o seguinte: vai confrontar os seus pais por conta disso. Seus pais não foram, receberam a carta, a convocação do próprio Kyros e não foram. Então, praticamente, eles teriam que ir ao território do Shadowrun para resolver essa situação. Ou seja, vai vir uma briga muito boa dessa situação. Por quê? Porque a Mari agora tá apaixonada pelo Kyros. O Kyros sempre tá, desde o primeiro episódio, desde a primeira vez que ele viu a Mari, está apaixonada pela Mari. Mano, é uma situação bem, mas bem complicada, mas muito complicada, entendeu? E tá muito bom esse anime, cara. Ela conversa com a Anastácia, pergunta se tá certo o que ele fez, se ele fez mesmo isso para continuar a sua administração como barão, como conde, como nobre, né? Porque ele quer continuar sendo nobre porque ele ganha dinheiro, né? E pode fazer festas grandes e tudo mais. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.